Olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus no seu coração, que você encontra lá em Gênesis, capítulo 31. Ouça o que fala essa mensagem. Essa mensagem já tem como título: Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Deus ordena a Jacó voltar à terra dos seus pais. Ouça com atenção que Deus tem a falar ao seu coração. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele todas essa glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então ouviu Jacó e chamou a Raquel e a Leia e ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesma sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão os teu salário. Então todos os rebanhos davam listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e no deu a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó, é eu. Disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra de tua parentela. Então respondeu Raquel e Leia e disseram-lhe: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranha, pois vendeu nós e comeu todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nosso e de nossos filhos. Agora, pois, fazem tudo o que Deus te tem dito. Então se levantou Jacó, pondo os seus
filhos e as suas filhas e as suas mulheres sobre os camelos. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançará em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou-o na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não faleis a Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armaram Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos e a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que te esquivaste de mim, e levanta as minhas filhas como cativas pela espada. Por que fugiste ocultadamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cânticos e com tamboril e com harpa? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente, pois, agora andaste fazendo assim. Havia em minha mão para vós fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te que não faleis a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus deuses. Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia: comigo se porventura me não arrebatarias as tuas filhas. Com quem achareis os teus deuses? Esse não viva. Reconheci diante de nosso irmão o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Léia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na álbada de um camelo. E assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou.
E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão. E respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste de todos os móveis da tua casa, ponho aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão o requererias. Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de teu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Glorificado seja Deus. O pacto entre Labão e Jacó em Galede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e estes rebanhos é o meu rebanho, e tudo o que vens meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos meus filhos que tiveram. Agora, pois, vem e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seu irmão: ajuntai pedra, e tomaram pedras e fizeram um montão. E comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão Jegar Zaaduta. Porém Jacó chamou-lhe Galede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunho entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galede e Mispa, porquanto disse: atendeu o Senhor entre mim e ti, quando nos estivemos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomareis mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunho entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei.
entre mim e ti. Este montão seja testemunho e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, e jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu e voltou Labão ao seu lugar. Glorificado seja Deus. Meus amados, uma mensagem de 55 versículos. Cada versículo é uma história a contar. É uma narrativa para falar o significado de todos estes versículos. Lá no versículo 19, o que me chama a atenção é o furto que Raquel cometeu. Ela se sentiu injustiçada porque o seu pai tinha pegado o dinheiro e não os tinha dado a parte que lhe cabia, né? Então, o que me chama a atenção é o versículo 19 do capítulo 31 de Gênesis. Ouça o ponto referente ao versículo 19. Raquel furtou os ídolos que seu pai tinha e a seguir mentiu para ficar com eles. As descobertas arqueológicas naquela região demonstram que quem estivesse de posse de tais ídolos tinha garantia uma porção dupla de herança quando o pai morresse. Raquel e Leia sentiram-se lesadas em toda a sua herança. Daí Raquel furtou os ídolos, não para adorá-lo, mas visando um ganho econômico. Entretanto, não foram de nenhum proveito para ela, pois Jacó posteriormente ordenou à sua família e aos seus serviçais que recolhesse todos os ídolos e símbolos de deuses estranhos e os enterrou antes da sua volta a Betel. Meus amados, queria Raquel, em visão de receber o que lhe cabia, pegou aqueles ídolos. Segundo ponto referente aqui, não para o adorá-lo, porque ela, como mulher de Jacó, ela seguiria o Deus a qual Jacó se via era o mesmo Deus de Raquel. Portanto, ela visava aquela herança, aqueles ídolos, para ter uma porção dobrada do seu direito. Mas Jacó falou para os seus trabalhadores a qual pegasse todos os ídolos, pegasse todos símbolos de deuses estranhos que havia ali nas suas tendas. E mandou que enterrasse a todos. E Raquel não desfrutou daquilo que tinha roubado do seu pai. O que nos chama a atenção é que a partir desse momento começa a se encaixar uma coisa que a palavra quer que vá. Tudo conforme a palavra. Tudo correto. E
Jacó ali, quando ele enterra, ele parecia estar ali enterrando todo o seu passado, todos os seus erros ali e recomeçando tudo novamente. Daí então nós vemos que o concerto que eles fizeram, vamos ver também o que eles se ajuntaram, comeram, fizeram um pacto e daí então seguiu cada um o seu caminho. No decorrer da leitura dessa mensagem, nós vamos ver ao que leva a prosseguir Jacó e Labão. Lá no versículo 19, Raquel rouba para que ela tivesse talvez uma segurança de bens, por não ter a parte que ele cabia para ela, para seus filhos e para os filhos da sua irmã. Daí nós vemos que Jacó enterra, e quando ele enterra todo o seu passado para recomeçar. E recomeçaram. Labão na sua terra, voltou para a sua terra e Jacó seguiu a sua caminhada com os seus filhos e com o seu gado e com os seus servos. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Uma mensagem linda, 55 versículos, tem muito o que explicar. Mas hoje ficarei só na leitura e nessa explicação a respeito do versículo 19, onde Raquel rouba os ídolos da casa de seu pai, esperando ter uma porção dobrada, porque quem fosse encontrado com os ídolos tinha uma porção dobrada. Essa mensagem se encontra lá em Gênesis, capítulo 31. E o versículo 19 é onde traz o ponto referente. Glorificado seja Deus. Pai querido, Pai amado, Deus da glória, Deus Pai, Deus maravilhoso. Abençoa, meu Pai, essa mensagem a todos aqueles que ouvir, que eles aprendam com o que essa mensagem nos fala. Querido Deus, chega nos presídios, chega nos hospitais, chega no lar dos idosos, chega na minha vizinhança, abençoando todos em nome de Jesus. Chega na minha casa, na minha vida. Chega abrindo uma porta de emprego para mim, meu Pai. Chega me abençoando, meu Pai, pois o Senhor tem visto a minha luta, a minha batalha. Em nome de Jesus, que o Senhor me abençoe, que o Senhor abençoe toda a humanidade, todo o Brasil e todo o mundo. Chega abençoando essa cidade, esse bairro e todos os meus vizinhos. Mais uma vez, em nome de Jesus, eu sou grato a Ti, meu Pai. Glorificado seja Deus para todo o ser.